Mesmo passados todos estes anos, o nome Patrick Swayze ainda traz uma onda de emoções. Não era apenas um ator de cinema, era também um lutador nos bastidores. Desde movimentos de dança impressionantes a batalhas pessoais desesperadas, Patrick trouxe segredos que poucos conheciam. Agora, aos 62 anos, o seu avô falou finalmente sobre uma verdade particular que nunca partilhou com o mundo. É algo que permaneceu escondido até muito depois da sua despedida final. Hoje, vamos aprofundar uma história que é tão terna quanto surpreendente. Junte-se a nós para descobrir a viagem de Patrick Swayze, o seu tempo em Hollywood, a sua vida pessoal e o que o seu avô finalmente revelou. Uma criança criada na dança e na disciplina. Patrick Wayne Swayze nasceu a 18 de agosto de 1952 em Houston, Texas. Era o segundo filho de uma família numerosa. A sua mãe, Patsy, era uma conhecida bailarina e coreógrafa. O seu pai, Jesse Wayne, trabalhava como engenheiro. Patrick cresceu com uma irmã mais velha, Vicky, 2 irmãos mais novos, Don e Sean, e uma irmã adotiva chamada Bambi. A história da família de Patrick estava repleta de histórias interessantes. O seu antepassado, John Swayze, veio de Inglaterra para a América durante a migração puritana no século XVII. Com o tempo, o apelido da família mudou para Swayze. Até o seu avô, Bruce Swayze, escolheu o nome em homenagem a um jogador profissional. A vida em casa nem sempre foi fácil. A sua mãe, Patsy, era rigorosa e podia ser muito frágil. Ela pressionava-o muito, principalmente quando se tratava de dançar. Muitas pessoas chamaram o seu comportamento de abusivo. A sua mulher, Lisa Nemi, disse uma vez que Patsy podia ser extremamente crítica e negativa, mas achava que, se quisesse ficar conosco, teria de ser um pouco mais simpática. Na verdade, quando Patrick era jovem, por vezes sofria castigos físicos por parte da mãe. As coisas mudaram no seu 18º aniversário, quando o pai entrou. Jessie disse a Patsy que se nunca mais batesse em Patrick, ela deixá-lo ir. A partir desse dia, a violência cessou. Lisa Nemi partilhou mais tarde que o comportamento de Patsy era o resultado da sua infância dolorosa. Disse que podia ser muito violenta, mas não era nada comparado com o que sofreu na sua idade. Embora a relação entre ambos fosse complicada, Patrick manteve-se próximo da mãe durante toda a vida, mas nunca falaram abertamente sobre os momentos difíceis. E Patrick, apesar de tudo, transportava consigo as lições de trabalho árduo e disciplina. Mas a infância não foi o único desafio que enfrentou. Os seus sonhos para o futuro estavam prestes a sofrer uma grande reviravolta. Sonhos do campo de futebol. Quando era criança, e crescia no bairro de Oak Forest, em Houston, Patrick vestia-se com muitas camadas de roupa. Estudou numa escola católica, depois na Oak Forest High School, depois numa escola para negros e, por fim, na Wall Trip High School. Embora sempre tenha gostado de dançar, era também um atleta talentoso. O sonho de Patrick não era ser uma estrela de cinema ou um bailarino famoso. Era sobre tornar-me jogador de futebol. Adorava desporto e esperava ganhar um diploma universitário através das suas habilidades. O Patrick trabalhava arduamente e tinha um potencial real. Se as coisas tivessem corrido como planeado, poderia ter terminado como outras estrelas que jogaram futebol americano na faculdade, como Dwayne Johnson ou Channing Tatum. Mas o seu destino tinha um plano diferente. Durante o seu ano de liceu na escola para negros, ocorreu um desastre. No seu segundo e último jogo da temporada, Patrick sofreu uma lesão na perna. Foi mal o suficiente para acabar de vez com os seus sonhos no futebol. O ferimento era desesperante, mas Patrick não desistiu. Em vez disso, dedicou a sua energia a outras paixões, como o balé e a ginástica. Isto não só o ajudou a recuperar, como também lhe deu uma nova visão para a sua vida. Decidiu realizar um novo sonho, ser bailarino profissional. Durante algum tempo, pareceu que este seria o seu novo futuro. Mas, mais uma vez, o seu corpo desafiou. Sonhos de Nova York e lições difíceis. Depois de terminar o liceu, Patrick decidiu perseguir os seus sonhos no balé com tudo o que tinha. Em 1972, mudou-se para Nova York. Eu estava ali a lidar com 2 dos melhores lugares para dançarinos, a escola de ballet Harkness e o Ballet Joffrey. Trabalhou muito e impressionou muitas pessoas. De facto, o famoso coreógrafo Elliot Feld tinha planeado um especial de bailado com Patrick e o grande Mikhail Baryshnikov. Poderia ter sido um grande momento para a sua carreira de dança. Mas, infelizmente, nunca aconteceu. O seu pescoço desfez-se novamente e teve de passar por uma cirurgia reconstrutiva. A lesão acabou com as suas esperanças de se tornar bailarino profissional.
Mais uma vez, Patrick viu-se numa encruzilhada. Ainda assim, Patrick não esteve muito tempo sem dançar. Como dançar já não era uma opção, ela procurou uma nova forma de se expressar. Foi então que se tornou ator. Uma decisão que mudaria a sua vida para sempre. Não demorou muito para que Patrick desse os seus primeiros passos no mundo do entretenimento. O primeiro trabalho profissional de Patrick foi como bailarino num programa chamado Disney on Parade. Não foi glamouroso, mas foi um começo. Logo a seguir, fez algo maior, conseguindo o papel de Danny Zuko numa produção da Broadway de Grécia. Desde então, as coisas começaram a andar. Em 1979, Patrick fez a sua estreia em Skate Town, EUA. O filme não seria um obstáculo, mas deu-lhe uma oportunidade. Nessa altura, também apareceu num anúncio de discoteca para a cerveja Pabst Blue Ribbon, captando o espírito da era disco. Em 1981, Patrick apareceu nos ecrãs de televisão no episódio de MASH. Interpretou o soldado Sturgis, um jovem soldado encontrado com uma doença terminal. No mesmo ano, contracenou com Barbara Eden no telefilme Return of the Rebels. A partir de 1983, Patrick começou a ascender lentamente. Interpretou uma personagem dura no filme The Outsiders, ao lado de futuras lendas como Tom Cruise e Rob Lowe. Seguiu-se Red Dawn em 1984 e o drama histórico North and South em 1985-1986. Cada papel mostrava um lado diferente dele: duro, prática, heroica. Mas o verdadeiro desastre estava próximo e faria de Patrick Swayze um nome conhecido, tornando-se uma lenda. Em 1987, a vida de Patrick Swayze mudou para sempre. Fez o coro em Dirty Dancing como Johnny Castle, o rebelde instrutor de dança lenta. O filme foi um grande sucesso, e Patrick também. A sua atitude valeu-lhe uma nomeação ao Globo de Ouro e o tornou um favorito mundial. E não se ficou por aí. Em 1989, Patrick mostrou o seu lado duro em Roadhouse, interpretando um segurança com um forte sentido de justiça. Um ano depois, cantou o refrão em Ghosts, um dos filmes românticos mais adorados de sempre. O seu papel como o fantasma Sam Wheat valeu-lhe outra nomeação ao Globo de Ouro. E ele não se conteve. Patrick também escreveu e cantou She's Like the Wind para a banda sonora de Dirty Dancing. A música tornou-se um grande sucesso, alcançando o 3º lugar nas tabelas da Billboard. Em 1991, mostrou que também sabia lidar com a ação, ao contracenar em Caçadores de Emoção ao lado de Keanu Reeves. E em 1995, surpreendeu o público ao interpretar uma drag queen em To Wong Foo, Thanks for Everything, Julie Newmar. A sua prestação foi tão boa que lhe valeu outra nomeação ao Globo de Ouro. Patrick Swayze não era apenas um talentoso ator e bailarino. Tornou-se um ícone cultural. Em 1991, a revista People chamou-lhe o homem mais sexy do mundo. Apesar de todos os contratempos, mágoas e dores, Patrick nunca deixou de seguir em frente. Mas, por detrás da fama e do espetáculo, a sua verdadeira força vinha de algo muito mais profundo: o amor e o apoio que encontrou em casa. Tudo começou anos antes de se tornar um sucesso, num pequeno estúdio de dança, onde a sorte o levou até Lisa Nimi. Uma história de amor que começou num estúdio de dança. Patrick Swayze conheceu o amor da sua vida, Lisa Nimi, quando tinha 18 anos. Lisa tinha apenas 14 anos e tinha aulas de dança no estúdio da mãe de Patrick. O seu primeiro encontro não foi propriamente perfeito. A Lisa disse uma vez que tivemos um começo feliz porque ele tinha uma espécie de reputação de casa nova. Eu tinha a reputação de menina má e tínhamos de nos manter longe uma da outra. Mas, por vezes, o destino tem os seus próprios planos. Lisa partilhou no podcast de Amy e TJ que sentiu algo especial desde o início. Eu sabia que algo significativo iria acontecer entre nós, disse ela, depois de terminar a escola. Patrick mudou-se para Nova York para perseguir os seus sonhos e Lisa seguiu-o logo após a formatura. Ambos ganharam vagas no famoso Joffrey Ballet. A sua bondade só aumentou com o tempo. Em 1975, quando Lisa tinha 19 anos e Patrick 23, casaram-se. Foi o início de uma história de amor que duraria 34 anos. Passando por momentos bons, difíceis e tudo mais. Mas a vida não era só canções e sonhos para o casal. Juntos, enfrentariam muitos altos e baixos que testariam o seu amor em todos os sentidos. Construir uma vida de amor, sonhos e aventura. Patrick e Lisa partilhavam uma ligação profunda que ia muito além do palco e do espetáculo.
Eram verdadeiros companheiros em todos os sentidos da palavra. O Patrick costumava dizer: "Eu sabia que ela era a rapariga mais inteligente que já conheci na minha vida." Durante muito tempo, não senti que a merecesse. Juntos, construíram uma vida cheia de aventuras. Ambos eram pilotos licenciados e adoravam voar juntos. Na verdade, Lisa até enviou Patrick para o seu tratamento de quimioterapia na Universidade de Stanford quando este lutava contra o cancro em 2008. O seu amor por voar não era apenas um passatempo. Tornou-se um símbolo da confiança e do trabalho em equipa que partilhavam. O pai também adorava voar de costas. Viviam num rancho de cães perto de Los Angeles e criaram um maior no Novo México. Passaram muito tempo a criar cães da Arábia. Um dos mais conhecidos de Patrick era um bonito colete chamado Taman. A sua ligação era forte tanto pessoal como profissionalmente. Lisa e Patrick apareceram juntos em vários filmes e programas de televisão. Chegaram mesmo a coescrever e protagonizar um filme que mais tarde se tornou One Last Dance, de 2003, realizado pela própria Lisa. O Patrick disse uma vez sobre a ligação deles: "Passados todos estes anos, temos uma linguagem inesperada. Não eram apenas palavras, foi uma vida de confiança, sonhos partilhados e compreensão silenciosa. Mas mesmo com toda esta alegria, também tiveram a sua quota parte de cancro no coração." Lisa sofreu um erro durante o seu casamento e, embora não tivessem filhos, a sua bondade manteve-se inabalável. Mas para além do amor e da aventura, Patrick também travou batalhas pessoais que poucos conheciam. Uma viagem pela fé, dependência e cura. Na forma de Patrick, sempre senti que havia algo de diferente dentro dele. Algo que não conseguia compreender completamente. Crescendo no Texas, encontrou pouco apoio para este seu lado. Para encontrar a paz, Patrick explorou muitos caminhos. Transformou-se em terapia, meditação transcendental e treino EST. Mais tarde, encontrou conforto no budismo Soka Gakkai. Patrick explicou em entrevista: "Finalmente encontrei o que procurava na tradição da prática budista Soka Gakkai." Disse que adorava estudar as diferentes religiões e como eram importantes para as pessoas. O respeito pelas crenças dos outros tornou-se importante para ele. Mas a fé não era a única coisa de que Patrick precisava para encontrar o equilíbrio. Após a morte do pai, Patrick enfrentou uma longa e dolorosa batalha contra o alcoolismo. Lamento que não tenha podido continuar com o trabalho. Finalmente, na década de 90, entrou em reabilitação e comprometeu-se a retomar a sua vida. Depois de recuperar, Patrick deu um passo atrás de Hollywood. Passou algum tempo nas casas deles, criando os cães árabes e desfrutando de uma vida mais tranquila. Para Patrick, desta vez não se tratava de se esconder, mas de se curar. Ainda assim, alguns desafios perseguiram-no até mesmo fora de Hollywood, especialmente quando estava no ar a fazer o que mais gostava: voar. Vida no céu e momentos de sobrevivência. Patrick era um piloto licenciado que adorava pilotar o seu motor Cessna 414. Mas em 2000, durante um voo da Califórnia para Las Vegas com os seus cães, algo não estava bem. O avião teve um problema de pressão. Patrick teve de fazer um lançamento de emergência numa autoestrada em direção a sul, em Prescott Valley, no Arizona. Durante a descolagem, a asa do avião atingiu uma luz. Felizmente, Patrick não ficou ferido. Mas testemunhas disseram mais tarde que parecia extremamente embriagado e tentou roubar álcool do local do acidente. Durante algum tempo, a história levantou muitas questões. No entanto, após uma investigação, descobriu-se que o álcool tinha sido armazenado fora da cabine, e não no interior, onde Patrick o pudesse alcançar durante o voo. A causa real foi provavelmente a hipoxia, uma falta de oxigênio causada pela escassez de monóxido de carbono e dos seus vapores pesados. Mas esse não era o único receio de voar. Em dezembro de 2006, Patrick e Lisa estavam a voar juntos para a Câmara Municipal do Novo México quando o motor direito do avião falhou. A Lisa estava a pilotar o avião naquele momento. Manteve-a quente e lançou o avião em segurança para o aeroporto de Van Nuys. Depois destas experiências incríveis, o pai decidiu que estava na altura de mudar de avião. Venderam o Cessna e compraram um Beechcraft Super King Air mais seguro em 2007. No meio de todos estes desafios, tanto no solo como no céu, Patrick e Lisa uniram-se. O amor deles não diminuiu com o tempo, apenas se tornou mais forte. Por falar nisso, embora a maioria das pessoas se lembre de Lisa Niemey como esposa de Patrick Swayze, ela construiu a sua própria e forte carreira. Lisa Niemey, uma estrela por mérito próprio. Lisa não estava apenas na sombra de Patrick. Atuou em vários filmes ao lado dele, como Next of Kin e Still Dawn.
Também fez backing vocals nos seus próprios projetos, incluindo She's Having a Baby e a série de televisão Superforce. A sua equipe não parou de agir. Lisa e Patrick escreveram juntos um hack chamado Without a Word. Foi um enorme sucesso, tendo ganho 6 prêmios no Círculo de Dramaturgia. Mais tarde, o filme foi transformado em One Last Dance, em 2003. Lisa realizou e contracenou com Patrick. Este projeto era muito próximo do coração deles. Um exemplo perfeito de como confiam profundamente e se compreendem criativamente. Os talentos de Lisa também a levaram à Broadway. Em 1993, apareceu em Will Rogers Follies e também atuou noutros programas. Tinha uma carreira própria, mesmo que esta se mantivesse intimamente ligada ao mundo de Patrick. Um dos momentos mais emocionantes desta associação aconteceu no final da vida de Patrick. Enquanto filmava a sua última série de televisão, The Beast in Chicago, Patrick estava a fazer quimioterapia. Foi um momento difícil, mas Lisa levantou-se e realizou um dos episódios. Trabalhar juntos deu-lhes força num período difícil. Lisa disse mais tarde: "Ele foi fantástico. Teve desafios porque ainda estava a fazer quimioterapia e nem sempre foi fácil. Mas acusou-se e compareceu. Ele sempre esteve lá. Tratou-me como se me estivesse a honrar por aparecer na minha cena." A relação deles não foi construída apenas com base no amor. Foi construído com profundo respeito e verdadeira amizade. Mas em breve o seu melhor teste chegaria, e o seu mundo mover-se-ia como nunca antes. Combata a batalha mais difícil. Em 2007, pouco depois de filmar o piloto de The Beast, Patrick Swayze começou a sentir dores no estômago. Ao início, não deu grande importância, mas depois de alguns exames foi diagnosticado com cancro do pâncreas em estágio 4 em janeiro de 2008. No início, os médicos deram-lhe esperança. O médico de Patrick, Dr. George Fisher, referiu que tem uma quantidade muito limitada de sintomas da doença e parece estar a responder muito bem ao tratamento. Patrick iniciou a quimioterapia e experimentou um novo medicamento chamado Vatalanib, na esperança de que este interrompesse o fornecimento de sangue do tumor. Durante todo este tempo, Patrick continuou a trabalhar. Não deixou que o cancro o impedisse de viver a sua vida. Em maio de 2008, chegou a fazer uma aparição pública num jogo dos Lakers, sorrindo e abraçando os adeptos. Apesar dos rumores dos tabloides de que o seu tempo era escasso, Patrick continuou a lutar. Em junho de 2008, partilhou boas notícias, dizendo que estava a vencer o cancro e a responder muito bem ao tratamento. Quando apareceu na transmissão do Stage 4 Cancer, mais tarde nesse ano, comoveu profundamente o público. Ele disse: "Sonho que a palavra cura já não seja seguida pelas palavras é impossível. Mas, por detrás dos rostos corajosos do público, a doença era ainda um pesadelo pesado." Numa famosa entrevista a Barbara Walters, em janeiro de 2009, Patrick admitiu que tinha uma pequena massa no fígado. Mesmo assim, manteve-se positiva, dizendo que estava a vencer a doença e a fazer tudo o que podia para a derrotar. Em cada consulta, em cada hospitalização, em cada noite tranquila e instável, a Lisa estava lá, levou-a para o seu tratamento. Ela estava com ele, nunca a deixou lutar sozinha. Mas pelo menos algumas batalhas estão para além dos corações mais fortes e dos amantes mais profundos. Dizer adeus a uma alma gêmea. Em janeiro de 2009, Patrick foi hospitalizado com pneumonia, uma complicação grave dos seus tratamentos de quimioterapia. Depois de uma semana no hospital, regressou a casa para descansar com Lisa. No início de abril, os médicos tiveram mais más notícias. O cancro fora expelido do seu fígado. Mesmo com este relatório emocionante, Patrick continuou a trabalhar no animal e a passar o máximo de tempo possível com Lisa e a sua família. Patrick sempre foi aberto sobre uma coisa: o seu hábito de fumar. Fumou muito durante 40 anos, por vezes até 60 cigarros por dia. Mais tarde, admitiu que fumar provavelmente teve um papel no desenvolvimento do cancro. Mas foi uma luta que nunca superei completamente, mesmo durante o tratamento. A 14 de setembro de 2009, após quase 20 meses de luta, Patrick Swayze morreu aos 57 anos. A sua família estava ao seu lado. Mais tarde, Lisa partilhou os seus pensamentos sobre aquele momento emocionante. Ela disse: "Gosto de pensar que sabia que estava lá. Ter a tua alma gêmea a deixar-te foi definitivamente surpreendente. Mas, ao mesmo tempo, eu sabia que estava num lugar melhor. Eu tinha usado cada grama daquele corpo. Eu estava a agarrá-lo e tive de deixá-lo para trás. Isso ficou muito claro para mim no final."
O seu amor durou 34 anos, construído a dançar, a voar, a rir, a chorar e a encarar a vida de mãos dadas. E mesmo depois da morte, Lisa sabia que a sua bondade nunca seria quebrada. Mas a história de Lisa estava longe de terminar. Ela tinha mais uma missão, que era honrar a memória de Patrick e partilhar a sua história com o mundo, mantendo o espírito de Patrick vivo. Pouco depois da morte de Patrick, foi publicado o memorial escrito em conjunto por Lisa e Patrick, The Time of My Life. Foi publicado apenas 2 semanas após a sua morte, em setembro de 2009. No audiolivro, a voz de Patrick partilhou estas palavras poderosas. Quando alguém me pergunta qual é o meu legado, eu digo a mesma coisa. Ainda não terminei. O livro tornou-se um best-seller do New York Times, tocando corações em todo o mundo. Em 2012, Lisa publicou o seu segundo livro de memórias, Worth Fighting For, Loss and Moving On. Ela contou a história emocionante de como apoiou Patrick durante a sua doença e aprendeu a seguir em frente sem ele. As suas palavras deram esperança e conforto a todos os que perderam alguém que amavam. Mas Lisa não se ficou por aqui. Tornou-se também um forte defensor da consciencialização sobre o cancro de pâncreas. Trabalhou com a Pancreatic Cancer Action Network, angariando fundos e manifestando-se para apoiar outras pessoas que enfrentam a mesma doença brutal. Em 2017, Lisa decidiu honrar a memória de Patrick de uma forma profunda e pessoal. Organizou um leilão de alguns dos objetos mais importantes de Patrick. Isto incluía o seu famoso blusão de cabedal Dirty Dancing e o seu sapato Caçadores de Emoção. Lisa explicou. Depois de o Patrick morrer, cortei todas as suas peças de roupa. Cada objeto que passo conta uma história, e quero que as pessoas saibam disso. Diz muito sobre ele e sobre quem era. Parte da receita do funeral foi destinada a apoiar a investigação sobre o cancro. Para Lisa, não se tratava de dizer adeus. Tratava-se de partilhar o espírito de Patrick com o mundo. Hoje, cada vez que alguém ouve She's Like the Wind, ou vê Ghost ou Dirty Dancing, um pedaço do coração de Patrick Swayze continua vivo. Um coração que nunca foi desperdiçado. Uma história de amor que nunca terminou. Reencontrar o amor após a perda. Após a morte de Patrick Swayze, muitas pessoas questionaram-se se Lisa Niemi algum dia voltaria a abrir o seu coração. Durante muito tempo, concentrou-se apenas em curar e transportar a memória de Patrick consigo. Mas a vida tinha outros planos. Lisa conheceu Albert T. Prisco, um jogador, através de amigos. Após 1 ano e meio de casamento, Albert pediu-a em casamento. Casaram-se em 2014 em Palm Beach, Flórida. Mesmo quando voltou a encontrar a alegria, Lisa admitiu que não foi uma decisão fácil, dizendo à revista People que o amor que eu tinha por Patrick nunca entrou em conflito ou competiu com os meus sentimentos por Albert. Isto foi até o Albert me pedir em casamento. No início, a Lisa pensou bastante. Ela perguntou se eu estava pronto para começar um novo capítulo. Mas Albert demonstrou compreensão e paciência. Lisa disse, o Albert sabia que eu ainda amava o Patrick e que sempre amaria. E ele disse-me, e eu sei que tu me amas, e eu amo-te. Como poderia eu não me casar com este homem? Com o passar do tempo, as suas dúvidas foram diminuindo e o seu amor por Albert tornou-se mais forte. Não se tratava de substituir o Patrick. Tratava-se de se permitir voltar a apaixonar-se, mantendo a memória de Patrick no seu coração. Mas mesmo quando abraçou a sua nova vida, Lisa enfrentou desafios inesperados do mundo exterior, enfrentando as críticas com força. Quando Lisa voltou a casar, nem todos reagiram bem. Alguns fãs de Patrick Swayze sentem-se enganados. No podcast de Amy TJ em abril de 2024, Lisa falou sobre o assunto. Ela disse, estou tão zangada. É tipo, como se atreve? Há alguns fãs muito fanáticos do Patrick que acham que eu sou mau. Não gosto deles porque fui casada com ele. As palavras maldosas magoaram-nos, mas Lisa não deixou que lhes quebrassem os ânimos. Ela explicou. Simplesmente aprendeu a lidar com isso e a seguir em frente. Por vezes, admitia que ficava tentada a ripostar. Lisa disse, fiquei tão tentada, tantas vezes, a dizer, ei, amiga, está no meu lugar. Conte-me sobre isso. Vamos, digam-me só porque perdi o meu marido, que já não o amo. Ela chamou a crítica de ridícula. E está tudo bem. Amar novamente não significa esquecer o Patrick. Significa honrar a vida, mesmo. Após uma grande perda, Lisa e Patrick construíram uma história de amor que durou mais de 3 décadas.
Conheceram-se quando Lisa tinha 15 anos e Patrick tinha 19. A sua mãe foi a sua primeira professora de dança e Patrick foi o seu primeiro parceiro de dança. Lisa disse, olhamos nos olhos um do outro e foi tipo, bang! Esta magia incrível aconteceu. Foram parceiros de dança e parceiros de vida durante 34 anos. A sua bondade era real e duradoura, e nenhum juízo externo a podia erradicar. Mas a ligação de Lisa com Patrick não terminou com a sua morte. Continuou de formas surpreendentes e poderosas. A presença de Patrick na sua vida. Mesmo anos após a morte de Patrick, Lisa nunca se sentiu tão sozinha. Ela sempre falou sobre sentir o espírito dele à sua volta. Numa reunião da Conferência Feminina de 2009, partilhou: estou muito grata pelo que tive e pela minha ligação com ele. E parte de mim pensa que o vou voltar a ver. E terei de continuar até lá. Quando o documentário I Am Patrick Swayze foi lançado em 2019, Lisa voltou a refletir. Ela disse às pessoas, ainda sinto que ele está na minha vida. Quando se passa pela dor extrema de perder alguém que se ama, tornam-se próximos de uma forma diferente. Lisa, o amor de Patrick nunca desapareceu. Em 2022, durante o 35º aniversário de Dirty Dancing, ela disse à Entertainment, esta noite, sinto que ele está comigo todos os dias. Mas é claro que seria bom tê-lo fisicamente na sala. Mas vou dizer-vos uma coisa. Divertimos-nos muito e há muito pelo que agradecer. Estas palavras poderosas mostram que o amor verdadeiro nunca acaba. Ela muda, cresce e continua a fazer parte de quem tu és. Ainda assim, seguir em frente com a vida, mesmo com a memória de Patrick tão próxima, não foi isento de dificuldades. A pequena casa de Lisa com Albert de Prisco trouxe-lhe uma nova felicidade. Mas ela nunca teve de deixar o passado para trás para abraçar o futuro. Falando no podcast de Amy e TJ em 2024, Lisa explicou como ela e Albert conversaram sobre o seu amor contínuo por Patrick antes de se casarem. Ela disse, eu disse ao Albert, importas-te que eu ainda ame o Patrick? Ele diz, não, querida! Eu sei que o amas e sei que me amas, e estou aqui para te amar agora. Esta percepção deu a Lisa a paz de que precisava para dizer que sim. Mas alguns fãs de Patrick ainda não perceberam. Lisa partilhou. Há alguns fãs muito fanáticos do Patrick que acham que eu sou má. Apenas aprendeu a lidar com isso e a seguir em frente. Lisa até partilhou um sonho poderoso que teve com Patrick a dar-lhe a sua bênção. Ela disse, ele veio ter comigo e abraçou-me e eu pensei, não posso casar com o papi Albert. E ele apenas olhou para mim. O que ele me disse foi, não, eu sei que me amas. Isso não tem nada a ver. Apesar de tudo, o coração de Lisa manteve-se aberto, cheio de amor pelo homem que perdeu e cheio de esperança na vida futura. Manteve-se honesta consigo mesma, honrando o passado enquanto avançava corajosamente em direção ao futuro. Numa entrevista de 2023, ela disse, só porque alguém se foi, não significa que a sua relação com essa pessoa termine. Passamos 34 anos juntos e isso fará sempre parte da minha vida e de quem eu sou. O seu amor e as suas memórias de Patrick continuam a ser uma parte viva do seu coração. Porque para um amor como o deles, algumas ligações são demasiado profundas para realmente desaparecerem. Qual é a sua memória ou filme favorito de Patrick Swayze que ainda está consigo hoje? Partilhe as suas ideias nos comentários abaixo e não se esqueça de gostar, subscrever e ficar atento para mais histórias incríveis da fascinante história de Hollywood. Até a próxima!